nesta mensagem, Jesus, o Senhor da segunda chance. E por que isso, pastor? Porque Ele nos dá uma chance nova. Eu posso não te dar uma chance. Seu familiar, a pessoa que está ao seu redor, pode não te dar uma segunda chance. Já viu aquela pessoa que trai, aquela pessoa que erra, e a pessoa sempre fala para ela: eu não confio em você, eu não acredito em você, eu louvo a Deus porque Ele não é dessa forma. Porque quando Ele mandou seu Filho unigênito para morrer em meu lugar e em seu lugar, Ele disse o seguinte: eu não faço acepção de pessoas, eu não ligo para quem errou, quem acertou, quem nasceu no lar evangélico, quem nasceu na perdição, quem estava crente se desviou. Eu só ligo para uma coisa: eu te dou uma chance de mudança, eu quero que você mude. Então eu quero ler esse texto com você em Atos capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: então os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, pela sua exclusiva autoridade, os revelou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Até aqui, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez nesta noite, que possamos, ó Deus, ouvir a sua voz e aprender um pouco mais de Ti. Ó Deus, que esta palavra seja semente frutífera em solo fértil em nossos corações. Nós te pedimos assim, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos de chance, falamos de tempo, falamos de hora, de lugar, de momento. Mas eu quero falar com você que me ouve nesta noite, e até mesmo aqueles que vão assistir esta mensagem, que Jesus Cristo não está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Às vezes nós ficamos falando: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Sim, Ele existe, mas esta palavra é um pouco até errada, porque quando falamos de Deus, falamos de algo atemporal, não é de tempo ou de modo, mas falamos daquele que é eterno, e o que é eterno nunca existiu, Ele sempre existirá, Ele sempre aconteceu, Ele sempre esteve. Então Ele não existe, Ele é. Amém ou não amém? Deus é nas nossas vidas, Deus é em nosso tempo, Deus é no passado, no presente e no futuro. Mas nos prendemos à nossa realidade e esperamos diante de uma palavra: ah, se eu soubesse, ah, se eu tivesse tempo, ah, se eu pudesse. Mas na realidade nós não precisamos pensar desta forma. Mas como eu já preguei aqui, vou voltar a bater nesta tecla, precisamos ter a oportunidade que o mundo espera para que haja uma mudança, uma transformação em nossa sociedade. Olha o que diz em Efésios 5,16: aproximando-se e aproveitando ao máximo cada oportunidade deste momento, porque os dias são maus. Nós não podemos deixar passar momento algum. Nós precisamos estar presos a este tempo, pastor. Sim, porque vivemos
cremos nele, mas precisamos entender que o nosso Deus, ele não está preso ao tempo, ele é e sempre será. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que as pessoas que estavam ali em Atos esperavam ver Jesus no céu somente, mas não aguardavam a sua volta. E aquele anjo que aparece naquele lugar diz: o mesmo Jesus que subiu é aquele que virá buscar a sua igreja. Entenda bem, foi dada uma chance. A palavra de Deus diz que eles rejeitaram os profetas, eles rejeitaram os sacerdotes, mas Deus mandou o seu próprio filho. Você vai se lembrar da parábola que diz que um dono da vinha ou do campo teve seu campo tomado pelos seus trabalhadores, e ele enviou um mensageiro dizendo: olha, o dono do campo deseja ter o seu campo. E eles foram lá e bateram naquele homem que foi levar a mensagem. Depois ele mandou o segundo homem, e eles fizeram a mesma coisa. Por último, para encurtar a história, aquele homem mandou seu próprio filho, e aqueles homens maus bateram no seu filho, mataram o seu filho, para não entregar o campo que era dele de direito. Meus amados, isso aconteceu com Jesus. A chance foi dada por Deus. Você já reparou quando Deus tem dado chance? Deus deu chance por Abraão, por Moisés, Deus deu chance pelos profetas, pelos reis, Deus deu chance por todos os sacerdotes, até enviar seu próprio filho, e mesmo assim mataram. Mas agora, este homem que estava junto com aqueles homens diz: o mesmo Jesus que veio, a primeira chance foi dada, e vocês não ouviram, ele virá buscar novamente a sua igreja, a segunda chance. Eu quero que você entenda nesta noite que o Senhor nosso Deus é um Deus de segundas chances. Eu não sei se você nasceu em um lar evangélico, eu não sei se você nasceu em berço de ouro, eu não sei se você já se desviou, eu não sei se você já esteve afastado dos caminhos do Senhor, mas entenda uma coisa: o Deus que está aqui neste lugar, Ele é o Deus que te dá a chance de mudança e transformação. É Ele quem molda as nossas vidas. Deus é Senhor do tempo. Nós não estamos aprisionados com Deus Cronos, como diziam os gregos, mas nós estamos junto com Cristo, como Paulo fala: sou escravo de Cristo Jesus. E por que ele diz isso? Porque ele estava preso a Ele. Entenda bem, 2 Pedro capítulo 3, verso 8 vai dizer o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao nosso tempo. Nós precisamos entender que a chance que Deus nos dá é hoje, é agora. Amém ou não amém? Olhe para a pessoa do lado e diga assim: Deus está te dando a chance hoje, agora. E por que isso, pastor? Para que Deus possa mudar as nossas vidas. Ele transformou a nossa história. Olha o que diz em Miqueias 7,19: tornará a ter compaixão de nós, pois pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus já abandonou os nossos pecados, já esqueceu dos nossos pecados. Irmãos, nós pecamos todos os dias, a todo momento. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando nós pecamos, como eu falei pela manhã, seja ele grande, pequeno ou médio, é pecado, irmão. Não muda, é pecado. E se nós começarmos a entender isso, nós temos uma oportunidade e pararmos de olhar para a oportunidade perdida. O que é oportunidade perdida? Um erro cometido, uma palavra maldada, ou qualquer outro assunto, algo impensado, uma atitude não tomada. Deus está dizendo para mim e para
ou o que você deixou de fazer, para mim não importa, porque hoje eu te dou a segunda chance. Você tem uma chance de mudar a história. É como se você fizesse um concurso público e não passou, e de repente você vai lá de novo no edital, o seu nome não estava lá, estava reprovado, e uma semana depois você puxa o edital e seu nome está aprovado. Você recebeu a chance de mudança, você deu uma chance para transformar a oportunidade que você perdeu, que você deixou, para que você tivesse neste momento. Irmãos, Isaías vai falar a respeito disso. Jesus é o único que pode mudar a minha vida, a sua vida, e apagar os nossos pecados. Certa vez uma pessoa estava me perguntando a respeito desse texto, e dizendo: pastor, como é isso? Deus esquece, mas por que eu me lembro do meu pecado? Eu falo duas coisas. Primeiro, eu não sei se você já foi para o interior, e existem tanques de pesca nas fazendas, e muitas das vezes as pessoas proíbem você de pescar naquele lugar, mas aí os pescadores espertos vão durante a madrugada, jogam a tarrafa, jogam o anzol e pescam enquanto o dono não vê. Deus lançou o meu pecado, o seu pecado no mar do esquecimento. Amém ou não amém? Amém. Mas o que acontece? O diabo de vez em quando vai lá pescar. E quando não é o diabo, é uma pessoa. E me permita dizer isso nesta noite sem ofender ninguém. Quando não é a pessoa, é até mesmo um irmão, ou aquele que se diz irmão dentro da igreja. Aquele que faz muitas das vezes o papel do diabo e nos acusa, porque em Apocalipse diz que expulso foi o acusador, mas sempre tem alguém para dizer assim: fulano, você não fazia isso? Você não era aquilo? Você não era isso? Olha, pastor, aquela pessoa sempre fez isso, aquela pessoa sempre... Irmãos, eu não quero saber. A Bíblia diz que este tudo se fez novo, nova criatura eu sou. Você é a nova criatura. Então, se eu ficar olhando para o pecado, eu vou me esquecer do que Deus me prometeu. Olha que interessante. João capítulo 4 vai falar a respeito da mulher samaritana. Jesus Cristo chega em Samaria e pede seus discípulos para comprar algo para ele comer. Mas aquele diálogo de Jesus se estende por um longo tempo. Por quê? O judeu não fala com o samaritano. O samaritano não fala com o judeu. Logo, os seus discípulos tiveram que sair de Samaria e até a localidade mais próxima para comprar comida e voltar para dar a Jesus. Prova é que quando eles chegam, Jesus fala, eles falam assim: mestre, aqui está a comida. E ele fala: vocês não sabem que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai? E eles dizem: o mestre já comeu, de tanto que eles demoraram. Mas entenda bem, ele encontra uma mulher pecadora, ali no versículo 7 até o 29. E a Bíblia diz que no seu diálogo com ela, ele pergunta a ela algumas coisas, e quando chega ele fala: onde está o seu marido? E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala: bem certo, você já teve 5 e agora está com esse. Mas ele não olhou para o pecado dela, ele olhou para ela. Quando Deus entra nessa igreja, irmãos, Ele não olha para os meus pecados ou para os seus pecados, Ele olha para você. Ele olha para a sua vida. Ele olha para quem Ele quer salvar. Ele olha para quem Ele quer mudar. Ele olha para quem Ele quer transformar. Ele não olha para mim como pecador, sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós seremos revestidos de glória e majestade. Nós fomos revestidos, né? Por meio de Cristo Jesus, nós somos glorificados. Ele não te vê nesse estado pecaminoso, Ele já te vê glorificado. Então entenda uma coisa: Ele olhou para aquela mulher pecadora e já via ela salva, já via ela santa,
já viu ela buscando almas para Jesus. Quando Ele olha para mim e para você, Ele quer te dar a segunda chance, porque a primeira já foi dada, e hoje você não pode recusar. Porque, irmãos, quando nós estamos diante de Cristo, todos os nossos pecados caem por terra. Sabe o que são os nossos pecados? Nossas máscaras. Nós nos apresentamos com máscaras. Eu não sei se você já teve a oportunidade de um baile de máscaras, aonde você não conhece ninguém porque está todo mundo de máscara. Você vai lembrar quantas vezes você andou na rua de máscara e alguém não te conheceu? Você passava e olhava, eu acho que eu conheço, não sei se eu conheço, está de máscara, eu não sei se é. Muitas pessoas me conheceram pelo chapéu, né? Eu usava o chapéu, então eu andava na rua, pastor Michel, pastor do chapéu, e de máscara. Mas sem o chapéu ninguém conhece, porque nós éramos todos iguais de máscara. Que isso, pastor? Não tem como ser todos iguais. Sim, nós éramos todos iguais. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que Jesus não olha para o nosso pecado, Ele olha para a nossa vida, Ele olha para quem nós somos e não para o que nós fazemos ou o que nós pecamos. Segundo exemplo, a mulher adúltera, a mulher encurvada. A palavra de Deus diz que havia 18 anos que Jesus entrou naquele lugar e uma mulher andava aprisionada pelos seus pecados e por um demônio. E ela andava encurvada. Essa história está lá em João capítulo 8, a partir do verso 1 até o 11, aonde esta mulher entrou naquela igreja encurvada. E Jesus repreende aquele demônio. E na mesma hora ela se coloca ereta. O que é isso, pastor? Poder de Deus, sim, mas Jesus não olhou os pecados daquela mulher, Ele não olhou que ela estava encurvada, Ele olhou aquela mulher sã, salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quando Ele nos olha, Ele não nos vê da maneira que nós estamos, mas como nós estaremos. E entenda bem, irmãos, Jesus é aquele que não olha para o seu passado, mas Jesus é aquele que entende o seu presente. Talvez você olhe para o seu presente e pense que é algo distante, uma possibilidade que não está ao seu alcance. O que você precisa hoje? O que você tem que fazer hoje? Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34. A palavra de Deus diz que Jesus ia à casa de Jairo, mas no meio do caminho uma mulher o toca, e ele diz: quem me tocou? E os discípulos falam: mestre, tem muita gente aqui, todo mundo te apertando. Ele fala uma coisa muito interessante, ele diz: de mim saiu virtude. Havia uma pessoa que entendia o que queria naquele presente, naquele momento. O que aquela mulher queria? Ela queria ser curada. O que você precisa nesta noite? Jesus é o Senhor da segunda chance. Pastor, eu já falei tanto para os meus filhos, eu já falei tanto para os meus amigos, eu já falei tanto para o marido, para a esposa. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus é aquele que dá a chance que essas pessoas precisam. Irmãos, eu não me esqueço da viúva de Naim. Duas multidões vindo pela rua, uma multidão de morte, aonde uma mulher estava enterrando seu filho, já era viúva, sofria, padecia. Naquela época, irmãos, a pessoa que perdia o marido não tinha sustento, a não ser que tivesse filhos. E agora ela perde seu único sustento, seu filho. E vem aquela multidão chorando. E de repente, essa multidão que está à porta de Naim avista uma multidão vindo com Jesus. Eu tenho uma mensagem que se chama O Encontro da Vida e da Morte. Talvez eu pregue ela aqui em breve. O encontro da vida e da morte.
Jesus trazia vida e aquela mulher trazia morte. E a Bíblia diz que essas duas multidões se encontram. Aquela mulher teve toda a chance do mundo, com seu marido, com seu filho, de ser feliz, e foi ceifada no meio do caminho. Mas aí o Senhor da segunda chance aparece. A Bíblia diz que quando aquela multidão se encontra, Jesus não olha para aquela mulher, mas ele olha para dentro do caixão e ele toca no esquife, e aquele jovem se levanta e é ressuscitado. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus nos encontra, ele ressuscita aquilo que está morto em nossas vidas, sonhos, ideais, desejos. Pastor, eu não sonho mais com o meu relacionamento. Pastor, eu não tenho mais o sonho de ter alguém. Eu não sonho mais com o meu emprego. Eu não sonho mais com a casa própria. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que já morreu na sua vida, Jesus pode ressuscitar nesta noite em nome de Jesus. Amados, quando eu olho para esta palavra, meu coração se enche de alegria, porque eu não estou apenas falando para você que Jesus existe, que Jesus ama. Eu estou dizendo que Jesus veio aqui neste lugar para te dar uma nova chance, uma chance de mudança, uma chance de realização. Isso é tremendo demais, irmãos. É tremendo demais. Somente Jesus pode nos dar uma segunda chance. Pastor, eu não consigo perdoar. Entenda uma coisa: você foi perdoado primeiro, para que depois você pudesse perdoar. Jesus já te perdoou, amém ou não amém? E agora, pastor, o que eu preciso fazer? Se perdoar. O maior sofrimento de quem não perdoa não é perdoar alguém, mas é perdoar a si mesmo. Porque você dizer para a pessoa eu te perdoo é muito fácil, mas você volta para casa pensando no que aquela pessoa fez, no que você fez, o que aconteceu. Não sei se isso já aconteceu contigo. Você teve uma discussão com alguém, e quando você foi embora para casa, você ficou pensando assim: eu podia ter falado isso, eu podia ter dito isso. Se eu tivesse falado essa frase aqui, se eu tivesse tomado uma atitude. Lembra do início da mensagem? Mas se eu tivesse, mas se eu pudesse, se eu soubesse. Não, é agora. Você precisa se perdoar. Você precisa largar, para que você possa pegar aquilo que Deus tem para a sua vida. Shakespeare dizia algo muito interessante. Ele dizia o seguinte: não perdoar é você tomar veneno e desejar que a pessoa que te feriu morra, mas quem morre é você. Deus tem falado muito sobre perdão comigo nessa igreja. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que cada um de vocês sabe aquilo que precisa ser perdoado, aquilo que precisa ser liberado. Jesus é aquele que foi assunto aos céus, mas é aquele que descerá da mesma forma que subiu para buscar a sua igreja. Ele deu uma chance e vai dar a segunda. O que nós vamos fazer com essa oportunidade? Somente Jesus pode fazer em nossas vidas. Eu quero encerrar nesta noite dizendo para você o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de mudança, nós dizemos o seguinte: venha como está, mas não fique da maneira que você está. Eu posso ser crente e continuar fazendo o que eu fazia de errado? Não.
Eu posso ser crente e continuar traindo, eu posso continuar errando, eu posso continuar mentindo. Não. Nós precisamos mudar. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante do altar, porque entenda uma coisa: as limitações do ser humano diante do tempo são existentes. No verso 7 vai falar sobre isso. Quando nós lemos aqui a respeito daquilo que ele falou, ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos, não compete a cada um de nós, mas compete viver aquilo que Deus já proporcionou nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós hoje, o que Deus está chamando cada um de nós para realizar, para fazer, para mudar, para transformar. Nesta noite eu quero te convidar a viver esta palavra de uma maneira clara. O espaço, o tempo pertencem a Deus, mas nós vivemos nele. E para que nós venhamos levar o Evangelho, nós precisamos ser pessoas saradas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que vivam em comunhão, em unidade. Aquela igreja estava vendo Jesus subir, mas sabia que existiria chance de retorno. E o que Deus quer dizer para mim e para você nesta noite é: eu estou voltando para buscar a minha igreja. E o que você vai dizer para ele? O chamado de Deus para as nossas vidas nesta noite é claro. Entenda uma coisa: se a sua vida se tornou um rascunho rasurado e você parou de escrever, guarde isso. Guarde isso. Se a sua vida se tornou um rascunho rasurado e você parou de escrever, saiba que Jesus tem uma página nova para cada um de nós nesta noite. A palavra de Deus diz que Jesus foi ao inferno e apregoou a mensagem naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus trancou o diabo no inferno e ele tem a chave. Mas eu acredito que quando Jesus estava trancando o inferno e saindo do inferno, ele olhou a mesa do diabo. E naquela mesa tinha um papel escrito: História de Michel. A história do Michel. E Jesus foi até aquela mesa. Eu quero que você imagine o seu nome agora. Pegou aquele papel e disse: quem escreve a história do Michel sou eu, não é você. Aonde a sua história parou, Jesus vai colocar uma vírgula e vai continuar a escrever nesta noite. Ela parou na família, ela parou no trabalho, ela parou na escola, ela parou no casamento, ela parou no seu relacionamento. Jesus começa a reescrever a sua história hoje. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. O que estava escrito na prancheta do diabo? Seu nome, o nome da sua família. Saiba que hoje Jesus está com o seu nome, o nome da sua família, o nome da sua história, o nome do seu problema, da sua dificuldade. E Ele diz: quem escreve essa história sou eu. Não é o diabo, não são as pessoas, sou eu. Não tô madrugada, já estou deitado mais, ouço Deus me chama.
tua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Deixa eu te chamar você nesta noite. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, Jesus, ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Jesus, eu ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, no amor rejeitar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Mas que você sabe que hoje Deus está te chamando. Ele quer reescrever a história da sua família. Ele quer reescrever a história da sua vida. Pastor, mas eu perdi aqui. Deus quer acrescentar aonde você perdeu. Mas eu tenho um vazio aqui. Ele quer preencher a lacuna que ficou. Ele está dizendo aonde tem um ponto final. Eu coloco uma vírgula e continuo reescrevendo a sua história. Você ouviu a canção? Jesus está te chamando. Eu quero te convidar nesta noite a sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer: Deus pode reescrever a minha história, pode reescrever sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, pode reescrever a minha história. Senhor, você que deseja esta oração, enquanto todos estão de olhos fechados, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Vem para cá. Nós já temos um irmão. Vem para cá, eu quero orar por você. Onde está você nesta noite? Que diz para mim: pastor, sou eu. Eu quero que Deus reescreva a minha história. Vem para cá. Aonde está faltando, Ele vai colocar. Deus te abençoe. Vem para cá. Vem para cá. Não deixe esse tempo passar. Não deixe essa oportunidade passar. A hora é essa. O momento é este. Deus está te chamando. Pastor, por que eu tenho que ir aí à frente? Aqui atrás Deus me ouve. Sentadinho Deus me ouve. Sim. Mas Ele pregou para você nessa noite. Ele falou para você nessa noite. Ele te convida nessa noite para reescrever a sua história. Aonde está você? Ele pode mudar a sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, meu amigo. Aonde Deus precisa escrever de novo, aonde Deus precisa colocar algo sobre você. É no seu emprego, é na sua casa, é na sua família, é com a sua esposa, é com o seu marido, é com os seus filhos, é na sua vida espiritual. Deixe Ele reescrever a sua história. Deixe Ele te dar essa chance.
Vem para cá, eu quero orar por você. Juntamente nós vamos orar, colocar a nossa fé em ação nesta noite. Quando nós estivermos cantando, se você desejar, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você que já chegou, comece a dizer para Deus aonde Ele pode começar a reescrever, aonde há necessidade, o que precisa ser feito. Comece a dizer: Deus, coloca uma vírgula aqui e reescreve a história. Ele está te chamando nesta noite. Coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Deixa eu tocar você. Nós vamos esperar hoje. Você que veio aqui na frente, coloque isso para o Senhor nessa noite. Coloque para Deus onde Ele vai fazer. Coloque para Deus qual é a sua necessidade, a dificuldade, aquilo que Deus precisa realizar na sua história. Deus está reescrevendo. Deus está dizendo: quem escreve a história dele e dela sou eu, não são as pessoas, não é o diabo, não é a pessoa que te feriu. Quem escreve sou eu, que morri numa cruz para te salvar. Sou eu. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos. Eu quero pedir a Deus que verdadeiramente hoje sobre a prancheta que existe a folha com os nossos nomes, ó Pai, com a nossa família, com a nossa história, com tudo aquilo que nós fizemos, fazemos e ainda vamos fazer, seja, ó Deus, colocado no seu poder e sobre a sua autoridade. Ó Pai, em nome de Jesus, muda a história dessas vidas, transforma essas vidas, realiza nessas vidas a tua vontade, o teu querer, manifesta com o teu poder a tua glória. Ó Espírito Santo de Jesus, vai de encontro aos lares, às casas, às famílias, ó Pai, que lá ficaram. Ó Deus, seja com provisão e providência e transforma aqueles corações, aqueles que não te conhecem, ó Deus, sejam tocados pelo teu poder. Da autoridade do nome de Jesus, todo aquele que ainda não te conhece, seja movido, ó Deus, pelo teu Espírito, seja, ó Deus, agora em nome de Jesus, tocado pelo teu poder, que toda armadilha do inferno seja cancelada, anulada e lançada fora do abismo. Ó Pai, os pés dessas pessoas sejam atraídos para este lugar chamado sua casa de oração. Os maridos, as esposas, os filhos, ó Pai, reescreve a história dos nossos filhos, daqueles que estão perdidos, ó Pai. Reescreve a história dos casamentos, dos relacionamentos. Ó Pai, em nome de Jesus, como pastor e ministro do Evangelho, eu quero abençoar estas vidas e declarar sobre elas, ó Deus, o teu querer e a tua vontade, a realização dos teus projetos, na autoridade e no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Pai, nós oramos assim, no santo nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E você que crê pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. A vitória já é nossa.